prazer estar aqui com vocês hoje. E eu decidi, em 2006, escolher um país para fazer o meu mestrado, fazer a minha pós-graduação, né? Quando a gente escolhe um país que não é daqueles destinos mais assim tradicionais, né? A gente tem pouca informação sobre como poderiam ser as coisas por lá, né? Eu acabei escolhendo a Coreia do Sul, né? De repente, com alguma pista sobre... Eu acho que o Brasil teve sorte por lá em 2002, né? De repente eu também poderia ter, né? Mas algumas outras informações que me atiçavam a curiosidade era quando eu olhava, por exemplo, comércio bilateral, né? Comparando, por exemplo, outro país vizinho, o Japão, que o Brasil já tem uma tradição de relacionamentos já há bastante tempo. Dá para ver que a Coreia estava chegando perto, né? Já tinha se aproximando do Japão em termos de comércio com o Brasil, né? Então a Coreia vinha crescendo, vocês sabem, os produtos coreanos por aqui, né? Por outro lado, outra questão que me deixava curioso era quando a gente olhava quantos brasileiros existem lá no Japão e na Coreia e quantos japoneses e coreanos tem aqui, né? E nesse ponto, realmente tem uma diferença grande entre Japão e Coreia, né? A gente tem 2 milhões de japoneses aqui, 300 mil brasileiros lá. E na Coreia, nós temos menos de 300 brasileiros. A maioria é jogadores de futebol por lá. Então, de repente, tem alguma coisa para fazer nesse país, né? E eu fui estudar, então, um mestrado, lá em 2006, nessa instituição chamada Instituto Coreano de Ciência e Tecnologias Avançadas, né? É uma instituição muito querida pelos coreanos, porque eles dizem que é o MIT deles, né? Então, é uma instituição que foi muito importante para o desenvolvimento econômico da Coreia. Como o professor Soleiman falou, explicou muito bem, a Coreia só tinha um recurso para se desenvolver economicamente. Que tipo de recurso é esse? Recursos humanos. Só tinha pessoas lá, não tem recurso natural nenhum. E o KAIST, então, contribuiu com isso. E no KAIST eu comecei a entender a importância dos pares, né? Alguns de vocês estão aqui porque vocês fizeram um vídeo, né, explicando a importância de um professor que um professor teve na vida de vocês. Isso é uma regra internacional, isso sempre acontece, né? E eu acho interessante destacar isso, porque o KAIST também começou quando um professor e um aluno resolveram conversar. Por exemplo, o professor John Hana, um americano, ele perguntou para o aluno dele, um coreano, o Jung Kung Mo, pela década de 60, o que a gente pode fazer para ajudar o teu país, que agora está destruído, né? E eles decidiram, então, bom, de repente a gente precisa investir nas pessoas, então vamos propor para os americanos ajudarem a Coreia em estabelecer um instituto de ciência e tecnologia que possa ensinar a pescar, né, digamos assim. Então, o KAIST foi estabelecido. Atualmente, o KAIST é uma das 100 melhores universidades do mundo. É a 27ª melhor universidade de tecnologia do mundo, né? E eles têm um professor muito interessante, um presidente muito interessante, o reitor, o presidente Su Nam-pyo. Ele fez uma revolução no KAIST para preparar a instituição para a globalização. A Coreia agora já está desenvolvida, está na hora da Coreia começar a contribuir para o mundo, né? Então, uma das primeiras coisas que ele fez, que permitiu que eu estudasse lá sem precisar aprender coreano, é que toda instituição vai falar inglês. Aulas onde tem professores, só um professor coreano e alunos coreanos, todo mundo fala inglês no KAIST o tempo inteiro, que é um esforço grande, principalmente quando as línguas são tão diferentes. E ele dá prioridade também a projetos que tragam impactos reais para a sociedade. Então, vocês veem aí a foto de um ônibus elétrico que recebe energia da estrada, sem nenhuma conexão física. Muito interessante. Tem também um outro projeto que já está praticamente pronto, de um porto móvel, embarcações que chegam perto dos navios cargueiros e carregam e descarregam containers, sem precisar atracar o navio no porto, para descongestionar, né? O Brasil está prestando atenção nesse projeto, está praticamente pronto. E o KAIST faz isso muito próximo das empresas, das outras universidades, e as coisas acontecem com uma dinâmica muito grande. E os alunos também são motivados a fazer pesquisas, né?
principalmente ambientais. E o que o professor Sunampio fala é que a maioria das pesquisas, atualmente, dentro de um espectro de pesquisa, entre pesquisa básica, pesquisa fundamental e realmente inovação tecnológica, a maioria das pesquisas são feitas no meio disso, né? A gente pode ver nessa curva, né? A maioria dos pesquisadores, eles melhoram aqueles assuntos que já existem, né? Mas quando a gente vai olhar o impacto de uma determinada pesquisa, a gente vê que os impactos maiores estão nas pontas, né? As pesquisas básicas e as inovações é que realmente ajudam a sociedade a ir para frente. E é nisso que o KAIST foca. É nisso que o KAIST quer focar. Então, para eles não interessa fazer pesquisa básica ou inovação para as empresas, desde que se faça uma dessas duas, né? E para isso é necessário desenvolver capacidades, né? Elevar o nível ao máximo possível. Então, essa é uma foto que eu achei interessante. É praticamente um gráfico humano, né? Eu tirei isso da formatura, da cerimônia de formatura do KAIST. Aqui a gente tem os novos engenheiros, o pessoal que terminou a graduação, é essa turma que fica de preto aqui no fundo, uma roupa até bem triste, né? Ali no meio são os mestres, já com uma banda amarela aqui, né? Uma toga mais bonita, né? E os doutores, né? A turma da frente, em azul, com listas aqui. Então, os novos engenheiros, digamos assim, eles ficam morrendo de inveja da turma lá da frente. Pô, eu preciso chegar lá, né? Hoje eu estou aqui no fundão, amanhã eu quero estar lá na frente, né? Então, é assim que o KAIST funciona, né? E, de fato, 75% dos graduados, eles continuam no mestrado e no doutorado. E os brasileiros andam se destacando por lá, né? A gente também tem aqui, essa foto saiu na revista Época Negócios, né, com a reportagem sobre a Coreia. A gente tem aqui o Koji Suzuki, que é um gaúcho, aqui de Porto Alegre, e o Paulo. O Koji estuda engenharia mecânica, o Paulo estuda engenharia elétrica. Graduação, não é mestrado nem doutorado. Eles fizeram um projeto sobre aviões não tripulados, aeronaves não tripuladas. Eles queriam automatizar o avião, deixar ele funcionar independente de pessoas, etc. E eles conseguiram 7 patentes no KAIST com essa pesquisa, né? E a gente sempre fica se perguntando por que o Brasil não gera patentes, só gera muitos artigos, mas não gera tantas patentes. E eu me pergunto como é que esses alunos, 2 brasileirinhos, né, meninos, conseguiram 7 com um projeto. Eu acho que é por causa do arranjo onde eles estão, é o ambiente que eles estão envolvidos. O meu caso é um pouquinho diferente. Eu participo de um programa chamado ITTP, onde o meu par, digamos assim, o professor que me inspira, é o professor Ho, que é bastante ambicioso. Quando a gente chegou lá, ele disse: eu quero transformar vocês em líderes globais, através de tecnologia da informação. Então, o que nós focamos é em IT Engineering e IT Business, né? E ele pediu algo para nós, né? Ele nos deu um desafio, que é o seguinte: ele falou, depois que vocês se formarem, eu vou dar 5 anos de tempo e eu vou fazer uma visita secreta ao país de vocês e eu vou perguntar para a primeira pessoa que eu encontrar se eles conhecem você. Tudo bem. Então, ele quer que nós nos tornemos conhecidos, né? E, de preferência, começar sendo conhecidos na Coreia. E ele é muito inspirado por essa escritora americana, a Helen Keller, né, que era cega e surda, né, e que se tornou uma das maiores escritoras dos Estados Unidos, né? Como que uma pessoa cega e surda, ele conta, consegue se tornar uma escritora, ativista e se tornar uma líder mundial? Porque ela tinha uma grande professora que ensinava ela que, por exemplo, com a água tocando nas mãos dela, logo depois que ela sentiu que era água com as mãos, simplesmente ela escrevia W-A-T-E-R. Então, essa professora Anne Sullivan, que fez toda a diferença para a vida dessa escritora. E ela também escreveu certa vez num livro que conversava com as pessoas normais que caminhavam pelos bosques e depois ela perguntava: o que vocês viram nesses bosques, né? E as pessoas respondiam: nada importante, né? E ela: mas como, né? E o bosque que o professor Ho nos apresentou quando eu cheguei lá foi essa cidade chamada Daejeon, que é onde o KAIST está localizado. O governo coreano
logo depois da Guerra da Coreia, decidiu colocar todas as instituições de pesquisa em uma mesma cidade, que é bem no centro da Coreia. Hoje, Daejeon é um cluster de inovação, a cidade inteira é um parque tecnológico, cheio de institutos de pesquisa e empresas que resultaram destas pesquisas. Então, é um ambiente de inovação muito intenso por lá, né? Várias instituições que nós tivemos a oportunidade de contactar através desse programa, estabelecer as nossas redes, conhecer todo mundo, né? E eu, como todo bom gaúcho, né, vou, né, fazer algo muito legal, que eu vou mostrar chimarrão para o pessoal e vou fazer amigos. Primeiro que os coreanos, quando pegavam a cuia e a bomba, eles tentavam misturar tudo, né? Aí, segundo, tentavam beber como se fosse um copo, assim. Aí, terceiro, quando eu desisti dessa ideia, foi quando um coreano tentou pegar a bomba como uma colher e comer a erva. Eu vi que não era bem desse jeito, né? Então eu decidi trocar a estratégia para fazer a cooperação com a Coreia. Eu comecei a escrever artigos sobre o Brasil. Agora é sério, né? Mas brincadeira. Comecei a escrever artigos para os jornais coreanos sobre os avanços do Brasil, as tecnologias que nós estávamos aplicando, as oportunidades. E eu comecei a receber retornos das empresas, pedindo mais dados. E um dos retornos que eu recebi, das ligações que eu recebi, foi da Embaixada do Brasil na Coreia, né? Os diplomatas gostariam de me conhecer. Quem é esse brasileiro que está fazendo alguma coisa por aqui? E eu fui, então, convidado a fazer alguns projetos voluntários para a Embaixada, porque as demandas entre Brasil e Coreia começavam a ficar muito técnicas, né? E os diplomatas precisavam de algum suporte técnico em determinados pontos. E acabou que eu fui contratado pela Embaixada como responsável pelo setor de ciência e tecnologia. E o que eu descobri com a minha rede, que eu tinha preparado lá em Daejeon, e trabalhando para a Embaixada, é que uma Embaixada é um excelente ponto de observação para fazer cooperação internacional. Então, dentro da Embaixada, a gente tem acesso a muita informação no Brasil e, com facilidade, consegue contactar aquelas pessoas que a gente conhece na Coreia. E isso só é possível fazer se você tem alguma rede por lá. Então, os alunos são importantes nesse contexto, né? Então, é importante que o pessoal envolvido com diplomacia entre os países também enxerguem as coisas através dessa torre e desçam e façam as conexões. Porque Brasil e Coreia possuem um relacionamento muito, digamos assim, conflitante em termos comerciais, né? A Coreia é um país voltado a exportar produtos e o Brasil é um país voltado a substituir importações. Isso tem um limite em termos comerciais, né? São duas ideias que não funcionam bem. Tanto é que hoje a Coreia é um dos poucos países que vendem mais para o Brasil do que o Brasil vende para eles, né? E produtos de grande valor agregado. Mas existem, sem dúvida nenhuma, outras formas de ter relacionamentos com a Coreia. E dentro disso, nós temos os acordos já fechados esse ano de intercâmbio de pessoal, o Ciências Sem Fronteiras. Vocês devem saber, agora está incluído no mapa do CNPq e da CAPES, né? E nós esperamos receber muitos brasileiros para que a gente possa conectar, né, coreanos e brasileiros em novos projetos de desenvolvimento tecnológico. Um caso muito prático que está ocorrendo aqui no Sul é o caso da Unicinos com semicondutores, onde uma empresa coreana fez uma sociedade com uma empresa gaúcha e essa junção dos empresários também fez com que a Unicinos tivesse acordos com universidades coreanas. Então, esse arranjo é muito interessante para a nova fase de relacionamento entre os países, né? E o que nós precisamos nesse momento é esse conceito aqui, né? Innovation Brokers, pessoas que conheçam sobre duas comunidades, que possuem características diferentes e que possam gerar conexões. E é isso que a Embaixada quer fazer a partir de agora com o grupo de brasileiros que foram estudar na Coreia, né? A Embaixada quer ser co-orientadora desses alunos, para que a gente tenha objetivos comuns e estratégicos para o Brasil, né, com a Coreia do Sul. Porque uma outra tendência muito importante, né,
considerando os desafios que os países agora precisam fazer em conjunto, é a utilização de ciência na diplomacia, né? Laços diplomáticos baseados em conhecimento, né? Então, era esse o recado que eu gostaria de passar para vocês hoje. E também, isso faz muito sentido entre Brasil e Coreia, porque a Coreia possui um caráter, características complementares, ou até sinérgicas, em relação ao Brasil. A Coreia é o país do conhecimento tecnológico, e o Brasil, como você sabe, é o país do conhecimento da natureza, né? Então, várias áreas, se nós formos ver, são, digamos assim, complementares, né? E com grande potencial de cooperação. E era basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Por favor, quem tiver interesse em estudar fora, né, pensem um pouco nos países diferentes, vistam seus chapéus de Indiana Jones, né? E como disse também meu professor, inspirado nele, ele apresentou esse jogador de hóquei, o Wayne Gretzky, que fez a maior parte dos gols no campeonato de hóquei mundial, né? E ele dizia que ele não corria atrás da bola para conseguir fazer tantos gols, né? Ele ia onde a bola iria estar, né? Então, por favor, a Coreia, sem dúvida nenhuma, é um dos países onde as coisas realmente vão acontecer muito bem daqui para frente. Então, muito obrigado e espero contactá-los em breve.